Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, é uma visão diferente no seu dia a dia e aqui a gente trata de vários assuntos de interesse popular. Hoje, mais uma vez, será igual. O intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Agora, quem não tem o prazer de penetrar no mundo dos idosos, não deve ter sido digno da juventude, hein? Pois é. Meus amigos, hoje eu vou conversar com a Márcia Viana, fisioterapeuta, fisiologista. Bem-vinda, querida, tudo bem? Tudo bom, obrigada. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos falar de problemas que afetam a terceira idade. Aliás, a gente fala problemas que afetam a terceira idade, mas tem tanta gente na primeira idade que já tem problema, também, né? Não é verdade, Márcia? Muito. Márcia, eu falei há pouco aqui, quem não tem, assim, o prazer de entrar na velhice, na fase da terceira idade e tal, é bom que a gente saiba o seguinte. Primeiro, envelhecer é a grande alternativa para não se morrer jovem, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa, dizem que a gente nasce sem pedir, morre sem querer. Então tem que aproveitar esse intervalo, não é verdade? Ele passa rápido. Márcia, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. Você tem especialização em fisiologia do exercício pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, especialização em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento pela SECAF, que era na USP, não é isso? Era na não USP, tem mais hoje. Na USP não, agora já é um outro instituto. Um outro instituto. 30 anos de experiência? Eu achei que era 30 anos de idade. Márcia Viana e sua equipe oferecem possibilidade de tratar e prevenir as possíveis disfunções que o avançar da idade pode ocasionar, preservando a jovialidade e a independência física, melhorando a qualidade de vida. Envelhecer é o caminho natural da vida, mas é possível envelhecer super bem? É possível. Eu acho que é um assunto muito em alta nesse momento, onde nós temos um boom de pessoas idosas acontecendo no mundo, na verdade, né? Porque estão vivendo mais. E quanto mais se vive, se for sem cuidados, mais doenças. Você vai ter, né? Mais doenças e mais custos, enfim, a vida vai se tornando um pouco mais difícil. E eu sempre brinco que a pessoa às vezes fala, né, vai no consultório e fala, mas eu não quero envelhecer, né? Mas não tem outro caminho, como você falou. Se você morrer jovem, não vai envelhecer nunca. O outro caminho não é muito bom. Exatamente. Então, todo o meio científico já vem há algum tempo buscando maneiras de você envelhecer bem, com as comorbidades. Então, envelhecer bem, mesmo pela OMS, né, um conceito de saúde, é você envelhecer bem, não é sem doenças, mas convivendo bem com as doenças que estão presentes. Porque elas são inevitáveis. Digamos que muitas virão mesmo, mas muitas você pode prevenir ou melhorar e conviver bem com ela. Essa é a grande questão. Mais ou menos assim, não sei se eu vou acertar, mas vamos supor. Se você, claro que de repente, eu não sou médico, eu estou falando aqui aleatoriamente. Vamos imaginar alguém que tome vitamina C todo dia vitamina C. Não significa que ele não vai ter um forte resfriado, mas ele vai ter um resfriado que vai ser muito mais minimizado por conta da prevenção. Pode ser até que ele não tenha tanta gripe, tanto resfriado, né? Ajuda. Então, vários recursos, várias atitudes ao longo da vida vão ajudar você a ficar melhor. Essa é a grande questão. E aí talvez seja interessante a gente falar um pouco do que vem com o envelhecimento, né? Para a gente entender o que temos que fazer para melhorar isso. Perfeito, nós vamos falar isso aí, o que vem com o envelhecimento. Aliás, é um assunto que me interessa muito, viu? Me interessa muito. Mas vamos falar primeiro aqui da pesquisa norte-americana que diz o seguinte, quem substitui vitamina D por treino de força para evitar quedas pode se dar muito bem. Isso é verdade? Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade e foi muito interessante agora quando eu vi. Foi uma nova diretriz recente isso, né? Então, eles mudaram, porque até 2012 o que estava previsto e indicado para a saúde é que você tomasse a vitamina D
como, digamos assim, um meio de prevenir as doenças que vinham com as quedas. Porque queda, vamos deixar bem claro, né? As pessoas não dão muito valor a isso. A queda em idoso, qualquer tombo, né? Queda em idoso, principalmente acima de 65 anos, que é muito fácil da pessoa cair, é o grande, assim, causador de mortes e aumento das doenças, a morbidade que a gente fala, nessa idade para frente, entende? Então tem que se tomar muito cuidado. E a diretriz era essa, tomar vitamina D previne essas doenças. Mas a vitamina D tem no raio solar? Não é bem assim. É que o raio solar ele vai ajudar você a aproveitar melhor a sua vitamina D e os efeitos que ela faz no seu corpo. O corpo ele precisa do sol para que você possa, digamos, absorver melhor essa vitamina. E o tomar sol? Vamos falar na terceira idade, tá? Vamos falar na terceira idade. O tomar sol, ele está... Quando a gente fala isso, nós estamos sugerindo a ele que fique no sol em que período e por quanto tempo? É um assunto que é bem assim, engraçado até, porque hoje a gente não sabe o que a gente faz, né? Ou você toma o sol e de repente dá um câncer de pele, porque não pode ser com protetor. O sol, para melhorar essa questão da vitamina D, tem que ser no horário piorzinho, que é depois das 10, né? Meio-dia, 1, 2, tem que ser aquele sol mesmo mais forte. Só para valer. E sem protetor. Essas são as recomendações, né? Mas é coisinha assim de 10 minutos, é um pouquinho que você fica, ou caminhar um pouquinho ali e tal. Caminhar no sol e tal. Mas é pouco, você não vai torrar, não vai deitar lá e torrar, né? Eu sei que não é da sua área, mas eu conheço pessoas que vão à praia, não tem horário para tomar sol, toma sol o dia todo, não coloca protetor, pelo contrário, coloca um acelerador ainda. E faz isso aí há anos e tem uma pele perfeita. Isso aí é a exceção. Eu acho, não sei te dizer em números, né? Mas os cânceres de pele aumentaram muito, né? Os melanomas e doença grave, né? Doença grave que mata e a prescrição hoje é de não se tomar sol nesse período realmente. Muito bem, então vamos voltar aqui para o idoso. Estava falando então das quedas. Sim. Bom, como prevenir quedas, eu acho que são cuidados que devemos ter. E as quedas, normalmente, a estatística mostra que as quedas acontecem dentro de casa. Dentro de casa, em qualquer lugar. E o interessante foi que, então, estava com essa diretriz, mas o que eles viram, na verdade, no correr de todos esses anos, é que não se preveniu queda tomando vitamina D. Principalmente em pessoas que não tinham... A vitamina D não é que previne a queda, a vitamina D previne a consequência traumática de uma queda. Mas assim, achou-se que cairia menos e depois se caísse não se machucaria tanto, né? Não teria tanta doença, mas não foi isso que aconteceu ao longo do tempo, então eles pesquisaram de novo, houve uma pesquisa com 50 mil pessoas nos Estados Unidos, é um número bem interessante. E aí eles constataram que só ela não adianta, e tem que fazer exercício. É o exercício, sim, que vai trazer a prevenção da queda, porque você vai aumentar a força muscular, vai melhorar o equilíbrio. Vamos falar então do exercício. Mas então aí vai se melhorar também as outras questões que eu vou falar para você por quê. Mas então, em relação à vitamina D, a vitamina D sozinha não resolve. Não vai refrescar. Ela precisa estar acompanhada do exercício. O que é o exercício para o idoso? Então, veja, hoje em dia, graças a Deus, já há muita prescrição, muita evidência científica dizendo que a gente tem que se movimentar. O corpo, ele foi feito para o movimento, as pessoas precisam entender isso, né? E mesmo na doença, saindo um pouquinho do assunto... Fica à vontade. Mas mesmo se você estiver doente, antigamente não, qualquer dor, qualquer coisinha que você tinha, não descansa, não faça isso. Não, hoje em dia não, há muitos anos já. E eu tenho uma especialização em dor no HC também, lá no centro de dor do HC, que eu fiz depois, porque eu quis adequar o exercício de força também para quem tem dores, né? De uma forma até mais assim direcionada, porque cada pessoa tem uma dor. E a dor hoje em dia, ela é uma doença, a dor crônica é uma doença também que tem que ser olhado com muito cuidado, porque ela limita demais as pessoas. Vamos aqui entender, eu gosto de explicar bem para o telespectador. Quando que a dor passa a ser crônica? Após 3 meses dela instalada. Até 3 meses ela é uma dor aguda que está sinalizando que alguma coisinha não está bem.
Até 3 meses. Se for uma dor lombar, vamos falar da dor lombar, que ela é comum demais. Ela né? é comum demais e é o que mais dá custo para empresa, para governo, dá ausência no emprego, sabe? É um problema sério e de cunho já econômico e social, né? Sim. Emocional também. Mas, enfim, o problema é assim, ela vem em 1 mês, 2 meses, ela já vai ter melhoras, você vai estar melhor, e aí ela vai sumir. Uma dor qualquer. Se ela continuar após 3 meses, já é uma sinalização que está se tornando crônica. Tá, dor lombar é a dor aqui na coluna, acima um pouco do glúteo. Isso, aquela dor chatinha, dor nas costas. Dor nas costas. Posso falar para você como que eu curei minha dor nas costas? Que eu tinha? Claro. Claro, eu não vou falar que foi só isso, pelo amor de Deus. Pode ser que outros fatores tenham ajudado muito, mas a partir do instante que alguém me disse para eu dormir com um travesseiro no meio da perna, a dor minimizou, mas quase que sumiu. Sim, são os hábitos. Os hábitos diários interferem demais também. Você já viu falar, né, de colocar o travesseiro no meio da perna? Não, essa é a recomendação. Essa é a recomendação. Postura para sentar, a postura para deitar, a postura para dormir. É um todo, porque né? É o Falar seguinte, em dor né, é um todo. Márcia, a gente... É muito comum, às vezes, jovens, tem muitos jovens com dor nas costas também. O cara chega em casa e vai assistir televisão, ele deita assim, fica deitado assim, não pode. Não e a pode, vida moderna trouxe isso, né? A vida moderna trouxe porque... Smartphone e tal. E é tudo muito sentado. Então, o que eu estava falando do exercício, das pesquisas, né? Hoje em dia você tem grandes estudos, grandes centros estudando e promovendo atividade física para todas as pessoas, não é só o idoso, mas é para a criança, é para o indivíduo comum, que não é o atleta de alto nível, né? Pessoas comuns têm que se movimentar e, enfim, e aí a gente vê que o exercício é remédio. Vamos então, já estamos no exercício aqui, eu quero ver o que é que alguém... como é que alguém pode se prevenir, se é que existe, se é que há essa possibilidade, se você tem como indicar, alguém pode se prevenir fazendo exercício sem ir à academia, porque é complicado para o idoso também, tem hora, e eu vou ser muito sincero aqui, tem hora que o idoso não tem mais paciência para sair, para ir para academia, já... Entendeu? O que ele pode fazer em casa para melhorar? Deixa eu só explicar um pouquinho do envelhecimento, rapidinho. Então, o que o envelhecimento traz para a gente entender essa questão aí? Com o envelhecimento, você vai ter perda de massa muscular, perda de força muscular, é o primeiro sintoma, perda de massa óssea, que é a osteoporose ou osteopenia, e ganho de massa, de gordura abdominal. Pelo menos ganha alguma coisa disso? aí, né? Só que ganha o que não podia ganhar. Essa mas gordura, por enquanto estamos perdendo. Vamos lá. Essa gordura é que vai trazer as doenças cardíacas, os cardiovasculares, que são as tromboses, os infartos, os AVCs. Então, é morte certa. Não podemos ficar nessa situação. Não podemos deixar a barriga crescer. Não. E aí o problema da falta de força muscular, que no idoso isso já começa a partir de 40 anos, 30 anos, você já começa a perder força. Se for sedentário, pior ainda. Tanto é que por isso as campanhas para as pessoas se movimentarem. E o sedentarismo ele já é considerado doença hoje, porque o mundo é sedentário. Sim. O mundo moderno nos deixa sedentário. É tudo botão aqui que eu controlo coisa, né? Ou a televisão, é tudo eletrônico, a gente não se movimenta. Isso no final do dia acarreta um sedentarismo imenso, é que a gente não percebe isso. Perfeito. Mas, voltando lá, então, a falta de osso, que daí você vai ter osteoporose, tudo por ser sedentário. E voltando para o exercício, digamos, mais eficiente... De impacto? Não. Não de impacto? Não precisa ter o impacto de uma corrida, de natação de uma é uma coisa que poderia ajudar. Então, toda atividade física ela é muito bem-vinda. Qualquer atividade física, os estudos mostram. Então, por isso que caminhar é bom, tá? Caminhar é uma coisa universal, todo mundo pode fazer. Tá. Vamos caminhar 20 minutos. A preconização de exercício é que você faça 30 minutos de uma atividade física. Atividade física é você andar. Diário. 30 minutos. Você já está, digamos que não é sedentário. Mas você está me dando uma notícia deliciosa, porque eu adoro andar. Então, andar numa marcha um pouco mais acelerada ou andar... também não é passear. Não é andar, né, também só conversando, não. Tem que ter manter uma respiração, tentar ficar um pouquinho ofegante e tal. Mas assim, andar. Tá? 30 minutos, isso está ótimo. E se puder, 2 vezes por semana de um treino de força, um treino resistido, ou seja, a musculação.
Assim você estaria bem, Para as assim, pernas, braços. Corpo todo. Corpo todo. Isso é uma recomendação geral, tá? Então, como eu estava te falando, atividade física é qualquer movimento que você faça. Eu gosto de falar sempre isso, que inclusive é o que o programa Agita São Paulo, que eles colocam muito isso na mídia para a população se movimentar. Você pode fazer qualquer atividade. Então vai lá, cuida do jardim, vai no supermercado a pé, vai na padaria a pé, vai fazer uma caminhada, vai andar com o cachorro. Tem diferenças gritantes no metabolismo da gente se fizer isso todo dia. Eu faço a minha caminhada exatamente com um cachorro, com uma cachorrinha. Você está bem, bem por dentro, então, do que se deve fazer. É isso mesmo. Então, né? Então, estou no caminho. Está no caminho, mas pode fazer mais. Então, isso seria uma atividade física. Agora, vamos falar do exercício, que tem muito mais... Mas dá exemplo de fazer exercício em casa. O que a gente pode fazer em casa para fortalecer a musculatura? Vamos pensar em algumas coisas que podemos fazer sem muito risco também, né? O importante é entender assim, um exercício é uma situação de um tipo de exercício que você vai fazer com uma meta, com uma finalidade, um objetivo e assíduo, né? Perfeito. Todo dia, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, você vai fazer 1 hora daquele negócio. Então, você sabe que você tem um padrão a seguir, que você vai ter as respostas fisiológicas no seu corpo. Isso é o exercício, diferente da atividade física. Que você está passeando, andando... Então, Márcia, daqui a pouquinho você vai completar. Então, atento aí, nós vamos ver se a gente consegue aqui. De repente, a gente não consegue chegar a uma conclusão que você tem que ir para academia. Mas no próximo bloco, a Márcia Viana, fisioterapeuta, vai, de repente, encontrar alguma coisa para você fazer em casa que te dê, assim, você não vai ficar não vai disputar o Mr. América, mas pelo menos você vai dar uma melhoradinha no seu músculo. Bom, a gente saiu do primeiro bloco, deixando no ar aqui de repente, uma possibilidade de você encaminhar alguém assim, olha, faça isso em casa que dá certo. Tem alguma coisa? Em casa, eu acho que fica mais por conta dessa atividade física que a gente, que eu digo quem trabalha no setor de saúde e exercício, prescrição de exercício, a gente sempre fala que o bom é caminhar, é você poder fazer atividade física, né? Sozinho sempre é um pouco mais difícil, porque a pessoa não vai ter uma orientação, né? Então tem que ter uma orientação, sabe? Tá certo. É meio complicado a gente falar em fazer sozinho, assim. Até porque quando você vai à academia, academia séria normalmente pede uma avaliação médica, faz uma avaliação médica. Tem que ter. Por exemplo, quando você me pergunta qual exercício melhor para um idoso, uma pessoa que está envelhecendo ou que está nos 40 e quer viver bem. É nisso que a gente tem que pensar hoje em dia, né? Nós mais jovens, os mais jovens que têm 30, hoje em dia você tem uma grande, digamos, parcela que vai à academia, mas ainda é pequena, pensando em termos populacionais é pequeno. Mas então essa pessoa de 30, 40, ela já tem que pensar que tem aí mais 40, não sabemos quanto tempo, para ter que sustentar o seu esqueleto em pé. E o corpo, gente, o esqueleto, ele não vai se manter em pé se não tiver força muscular. E as pessoas não se ligam nisso. Como eu falei, vem essa fraqueza muscular, essa falta de força com a idade. Chama-se sarcopenia isso. É da idade. É a perda de força muscular. É bom falar sobre isso. Ninguém fala. Chama-se sarcopenia. Sarcopenia. Que vem a ser a perda da força de força muscular e massa muscular ao longo da idade. Principalmente na pessoa sedentária. Ela fica pele e osso, quase. Às vezes, olha que interessante, isso são artigos que contam, né? A pessoa se mantém no peso e ela na verdade, ela fica na gordura. A pessoa está magrinha, mas como ela é sedentária e vem perdendo os músculos, ela fica com a gordura. Ela fica com gordura. E ela vai ao médico feliz. Isso acontece mesmo, isso acontece no consultório, a gente ouve sempre. Você encontra com uma pessoa, ela fala assim, nossa, mas há 10 anos que eu não mudo meu manequim. Eu continuo usando a minha roupa de 10 anos atrás. Só que há 10 anos ela tinha músculo, agora ela tem gordura. Ela não sabe dessa mudança, ela perdeu o músculo e ganhou gordura no local. E aí, o que acontece? Com essa perda de massa magra, quando você vem e faz uma musculação, em qualquer idade vai responder, pode ser até 98 anos. Isso que eu ia perguntar, mesmo quem não tenha feito a vida toda e começou com 80 anos uma fazer musculação. Musculação orientada, você
em cima de regras de segurança, temos regras de segurança que eu posso falar aqui, você pode trabalhar tranquilamente com o idoso. Falando em treinamento de força, ele é um treinamento seguro e eficiente, porque as máquinas que a pessoa senta, no caso onde como eu trabalho, são máquinas mais, digamos, com uma biomecânica mais própria. Então, é seguro. Você senta ali com a idade que for, eu consigo adaptar amplitudes. Então, mas eu tenho artrose. Eu tenho... Bico de papagaio. Isso é comum, mas eu tenho pacientes, por exemplo, com cirurgias de coluna, aquelas hastes metálicas para posicionar a coluna, artrodese de coluna, sabe? Pode fazer também. Tenho pacientes com fraturas de vértebra, por quê? Porque tinha osteoporose. Isso eu estou falando uma faixa de idade que vai de 70 a 98 anos. Eu tenho pacientes lá de 98 anos e fazendo leg press. Às vezes a gente fala em leg press, todo mundo assusta, né? Eu fazer leg press, que é aquele aparelho que empurra as pernas, assim, né? Pode machucar o menisco e tal. Mas se for bem feito, bem orientado, dá para fazer. Tanto é que os pacientes de 84, 89, 98, eles fazem com tranquilidade. Então, é uma questão de você poder prescrever com segurança. Porque, aí é o seguinte, chega um determinado momento em que quem pratica a musculação entra no lado inverso do caminho da velhice. Isso, era isso que eu queria chegar. Então, como eu te falei, o envelhecimento ele vai trazer a perda da massa muscular, a perda do osso e o ganho dessa gordura chata abdominal e às vezes até a obesidade. O treinamento de força, como você vai ficando forte, o seu músculo, seu corpo ele vai ficando cheio de músculo, né? Os músculos crescem. Ou então, se for mais velho, não vai crescer tanto em largura. Às vezes a pessoa fala, eu não quero ficar musculosa, mulher, mas não vai ficar, não. Não vai ficar nunca, né? É muito difícil, né? Mas a força aumenta muito. Em 2 meses de treinamento de força, 2 vezes por semana, você aumenta 200% de força muscular. Isso quer dizer... Mas quer dar esse número de novo? 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Se você treinar direitinho, em 2 meses, há um aumento de 200%. Então, o efeito, é isso que eu gosto de falar, o efeito é muito intenso para quem precisa. E isso pode significar você viver independente até a morte. Porque qual é a queixa principal de um idoso? Seja de 65 com uma dor no joelho ou uma dor no quadril, ou 60, 70, 80, é o levantar da cadeira e do vaso sanitário. Essa é a primeira queixa. Por quê? Porque não tem músculo. Eu tenho pacientes lá que não tem doença alguma. Tem que levantar se apoiando assim e tal. Ou então bengala, ou às vezes até andador, né? Então essa é a primeira queixa. A outra queixa depois vem, não subo escada, ou fico cansado. Então é um recurso muito simples que dá qualidade de vida para quem está envelhecendo. Então, como eu estava te falando, o treinamento de força ele vai trazer a força muscular que você perderia, vai trazer massa óssea, porque essa contração, né? A hora que o músculo faz a contração, ele dá um impacto lá no osso, onde ele está grudado, nas vértebras, onde quer que seja, no punho, no fêmur, que dá um impacto que faz o osso crescer. Aumenta o turnover, que fala, o crescimento do osso. Não... E ele vai se robustecendo ali. Isso. Os tendões, meu professor lá da universidade que falava muito, ele adora, ele que criou esse método e tal. E ele sempre fala, vocês têm que falar dos tendões que ficam fortes. Então, o que a gente vê na pessoa mais velha? É muita tendinite, é bursite, que acaba dando ruptura. Então, ruptura de ombro, de subespinhal, rupturas 1000, né? O ombro é tudo rompido. Aqueles bracinhos que não mexem e tal. Então, você vai tendo tendões mais fortes, porque tem mais vascularização por perto. Márcia, então, gente, 2 vezes por semana, 1 hora na academia, meia hora, sei lá, 1 hora. 1 hora, também. Mas é intenso, é isso que a pessoa não entende, porque você põe carga, você faz um trabalho bacana ali. Você não precisa ter, na verdade, 200 equipamentos. Sim. Se você tem um lugar pequeno que tem meia dúzia de equipamentos bons que você consegue trabalhar seu corpo. E com o passar do tempo você tem que ir aumentando a carga? Como é que é? Tem que ir aumentando, mas isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Sabe por quê? Isso é bom de falar também, porque eles assustam, falam, mas eu vou carregar peso. Olha que comparação legal.
eu falo muito para os pacientes lá, por que você se assusta se você tiver que sentar num leg press e empurrar 10 quilos, vamos supor? 10 quilos, uma anilha de 10 quilos, 15 quilos. Quanto você pesa? Eu peso 60 e tenho artrose no joelho com dor. Eu falei, então, quantas vezes por dia você levanta da cadeira e coloca 60 quilos em cima dos seus 2 joelhos com artrose? Entendi. Né? Bom, eu falei aqui no intervalo para mais. Tem uma outra coisa também que é muito bom para emagrecer e para dar fortalecimento, é café. Mas não tomar, né? Carpir café. Aí carpir café, levanta às 6 horas da manhã, vai carpir café, que você vê que a coisa fica realmente boa. Subir escada para idoso é bom ou não? Então, isso é um outro exemplo que eu gosto de falar sempre. Quanto mais força muscular ele tiver na coxa, menos risco cardíaco ele vai ter, por exemplo, para subir uma escada. Subir só a escada, ele não vai conseguir, o idoso não vai conseguir, porque ele vai usar toda a força dele e não vai nem conseguir sair da cadeira. Se ele reclama de levantar da cadeira, você imagina levantar todos os 60 quilos, vamos supor, de peso numa perna só. Subir a escada é muito difícil. E além de ser difícil, olha que coisa bacana que eu vou falar. Vamos lá. Além de ser difícil, é uma sobrecarga cardíaca. Por quê? Se você tem um músculo forte na periferia, que são as suas pernas, os seus braços, e você tiver que, de repente, levantar da cadeira porque o neto vai cair. Se você estiver fraquinho, você vai chamar todos os músculos possíveis e imagináveis para te ajudar. Isso gera uma sinalização para o seu coração trabalhar muito. Aí ele tem que trabalhar muito para jogar sangue, para fazer a coisa funcionar, o mecanismo funcionar. Então é uma coisa abrupta que vem para o coração. Risco de ter um infarto, algum problema. Se tiver que subir uma escada, de repente, tá fraquinho, vai, chega lá em cima o coração. Chega lá ofegante. Ofegante, o coração aumenta o trabalho do coração. Às vezes. Se você tiver forte, o que vai acontecer? Meia dúzia de fibras musculares vão levantar, você vai levantar com um pouquinho de soldadinhos para te levantar. Não vai ter alteração. Então, o que é um grande resultado, que eu falo que é muito eficiente para a proteção até dos eventos cardiovasculares? É que você tem uma pressão arterial do repouso baixa. Então, diminui a pressão arterial. Então, todo hipertenso, é o que eu falo. Então, os benefícios do treinamento de força, além de ganhar força muscular, massa óssea e perda da gordura abdominal, porque você emagrece, eu estava falando do corpo forte, não terminei. Você vai ter redução da pressão arterial por esse mecanismo que eu estou te falando. Perna forte, menos fibra, tem que trabalhar num esforço abrupto. Vai se distanciando do diabetes? Não há morte abrupta, morte súbita. Você previne trato diabetes porque reduz o açúcar no sangue e reduz medicamento também, sabe? Entendi. Reduz a osteoporose, aí vai reduzindo todas as doenças que podem vir, câncer, Agora, nem sempre, Márcia, quando você sobe uma escada, às vezes você chega lá em cima, cansado, ofegante, nem sempre você está com problema cardíaco, é falta de preparo físico. É falta de força muscular para te levantar, é o que eu falei. O corpo, ele precisa ter a força muscular. Inclusive, ontem, eu estava conversando com um neurologista, um neurocirurgião, e aí na conversa eu percebi que ele falava as mesmas coisas que eu falo sempre na clínica. Então foi muito bom isso. E aí ele me falou, e eu sempre gosto de falar, que até a musculatura da postura, essa musculatura que protege das dores lombares, né? Que nos dá essa postura boa. Porque por que a gente tem dor nas costas? Por causa da postura ruim. Ao longo do tempo, mais, lógico, outras questões que são particulares de cada um. Mas muito da postura. Então, você senta errado. Está sempre assim, Exatamente. Anda assim. Quer dizer, aquilo vai diminuir nos espaços entre as vértebras. Então, você tem que ter músculo que te coloque para cima, que combata a força da gravidade. Olha, uma vez conversando com um médico ortopedista, Dr. Sérgio Rosa esteve aqui comigo dando entrevista. E quando ele falou do perigo, das fraturas nos idosos, e eu disse a ele, então o idoso tem que tomar muito cuidado no banho. Aliás, depois a gente vai falar sobre o que os filhos podem fazer para os pais, né? E devem fazer, a gente fala já. Mas falando sobre queda, de repente um escorregão e tal, e ele disse que às vezes os idosos fraturam
andando. Sim. Só de se levantar, às vezes fratura. Sim. Voltando ao fator da vitamina D, e falando das quedas, né? É um assunto muito sério, porque os números são muito grandes, assim, de fraturas que ocorrem, né? E muitas vezes ocorre a fratura e depois a queda. Um grande número, assim, 30%, vamos dizer. Tá. E outra parte é porque cai e quebra. E quebra porque tinha osteoporose, ou tinha uma osteopenia. Então, se você vem cuidado ao longo da vida, minha mãe tem 89 anos, acabou de fazer. Ela sofreu 2 quedas há pouco tempo, mas ela é tão forte. E tá tudo bem. Não quebra nada. Olha que coisa Parece boa. que ela é de aço. É uma coisa. Doutora, nem sei se você é doutora, você tem doutorado também, não? Não. Então, perdão. Márcia, me fala uma coisa, é possível chegar... Sua mãe não tem osteoporose, então? Não. Então é possível morrer sem ter osteoporose? É possível. Desde Lógico que você tem, tem condições genéticas, tem uma série de coisas, mas se você prevenir, se você se cuidar, você vai chegar lá na frente muito melhor, né? Com toda certeza. E ainda falando que o treinamento de força previne também a gordura, né? Então, quanto mais forte for o seu corpo, mais músculos, eu gosto de sempre comparar, antigamente o Fusquinha, né? Você, se tiver fraquinho, tem um motorzinho de Fusca. Então, você vai queimar pouca energia. E aí vai comendo. Mesmo que você coma o que você comia antes. Mas eu sempre comia assim. Sim, mas o corpo, todas as funções dos sistemas vão decaindo. E você vai gastando sempre menos energia. É um corpo frágil, é um motor frágil. Se você está forte, você vai sempre gastar bastante energia, bastante combustível. Então, pode comer... Tranquilo que não vai engordar. Eu falei há pouco aqui dos filhos, né? Aliás, um recado para os pais. Pelo amor de Deus, levem seus filhos para serem vacinados. O Brasil está precisando, pelo amor de Deus. Tem doença que está chegando aí, doença que mata. Sarampo mata, pelo amor de Deus. Tem que levar os filhos para as vacinas, para tomar vacinas. E filhos já um pouco mais, né, mais homens e tal, cuidem dos seus pais idosos. Por exemplo, Márcia, banheiro. Banheiro para quem é a partir de 60 anos não tem que ter um lugarzinho para a pessoa segurar ali, ter um suporte para segurar, porque de repente escorregou no sabonete, alguma coisa, caiu no box e tal. Não é importante adequar o ambiente para o idoso? Sempre tem, assim, vários cuidados que a gente pode tomar no ambiente. Tem que ter esse apoio para sair do vaso sanitário, no box, para tomar banho. Sempre, assim, lugares mais amplos, né? Sem tapetes, né? Com relação tapetes, é verdade. Ao ambiente doméstico, sabe? Tirar todo móvel solto, coisas soltas, fios no meio do caminho, mas principalmente tapetes. Colocar aquela iluminação, sabe essa tomadinha de iluminação? É interessante ter. Sei. Às vezes num corredor, um lugarzinho que vai para o banheiro ou perto da cama. Deixa sempre uma sinalização, Muito bem. Já que você mais iluminado. Já que você falou em tomadinha, e atenção, engenheiros, arquitetos, principalmente arquitetos. Preparem as casas para que as tomadas não fiquem todas embaixo. Às vezes, para colocar a tomada, o coitado do idoso tem que entrar embaixo da cama. Vamos com calma, coloca aqui na altura, as coisas têm que ser preparadas. A gente tem que viver agora, começo, meio e fim. A gente fala cuidado para o idoso, mas de uma maneira geral é cuidado para todo mundo, né? Para todo mundo. Como eu te falei, acima, principalmente de 35, 40, já começa a ter muita modificação. Inclusive, outra coisa que eu gosto sempre de falar é que muitas dessas comorbidades aí do envelhecimento acontecem às vezes mais no sexo masculino ou feminino. A mulher na época da menopausa, por exemplo, 5 primeiros anos antes e depois, que é a perimenopausa, ela pode vir a desenvolver uma osteoporose. Por quê? Ela perde 3 vezes mais massa óssea, se ela for sedentária, inclusive, né? Então, tem que estar se movimentando. Ela vai passar por essa fase muito mais segura. E essa questão de osteoporose é muito séria, porque as pessoas, às vezes, têm, homens principalmente, e nem imaginam que tem. Um tempo atrás aconteceu, um cliente lá na clínica, ele estava tratando de um outro problema de saúde e no correr do tempo aí ele teve uma fratura de vértebra e tinha uma osteoporose que não tinha sido vista. Qual exame que detecta a osteoporose?
Geralmente a densitometria óssea, né? Mas às vezes, dependendo do grau, o próprio raio-x já mostra se há uma rarefação. E sintoma? Não, difícil dar sintoma, você não vai perceber, é só se quebrar, né? Então, mas aí é que isso é ruim ainda. É ruim. Falando da vitamina D, que eu estava falando do número, que é exorbitante, o problema é, se fraturar, se um idoso acima de 60 anos fratura, 60% dessa população fica inválida, dependente de cuidadores, de remédios. Porque não cola mais? É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. A recuperação é muito difícil e 30% vai falecer, 25% a 30% falece, é muito grave. Em decorrência da fratura? Em decorrência da fratura de fêmur. Isso são números constatados. Porque o que ela desencadeia? Não, que às vezes pode ser que não colhe. Então, talvez a prótese... aquela coisa que não vai, que não vai. E outra, que às vezes o tempo de internação, a pessoa fica internada e já é velhinho. E já fica exposto a Eu tive um caso familiar agora, há pouco tempo. Uma pessoa de 96 anos, super saudável. Mas foi assim, saindo do carro, não foi descuido, nada. Ele estava saindo do carro, abriu a porta e saiu. Não se sabe se a fratura fez ela cair. Ou se foi depois da queda. Ou se foi da queda. O que aconteceu? Ela ficou internadinha, mas houve algumas intercorrências, ela... Enfim, engasgou, foi jantar lá na UTI ainda, engasgou e disso veio uma pneumonia, da pneumonia outra coisa. Então, é muito difícil um idoso... Sabe, a parte imunológica já é muito baixa, né? E eles não têm resistência contra tudo isso, né? Então fica muito difícil melhorar. Então tem que evitar, gente, tem que ser ativo. Se a pessoa for ativa, é o melhor dos mundos para uma pessoa que está envelhecendo. Eu brinco muito com isso. Mas veja o tanto de coisas que você consegue evitar, né? Eu já fiz um levantamento na minha clínica, eu estou há 17 anos trabalhando com isso. E assim, eu recebi pessoas lá muito debilitadas já, mas muito debilitadas. E às vezes até jovem, viu, de 50 anos, mas dores, então a pessoa vai ficando muito limitada. E aí começa a treinar num curto espaço de tempo, que eu digo 8 meses a 1 ano. É pouco espaço de tempo. Sabe o que eu estava pensando aqui, daquilo que você falou a respeito de estar no caminho inverso quando você está envelhecendo, você faz exercício? Quantas vezes, vamos imaginar as pessoas que já passaram aí dos seus 60 anos, quantas vezes as pessoas falam assim, quando eu tive meus 30, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, não é verdade? E hoje a gente fala, se eu tivesse o físico que eu tenho quando tinha 30 anos. Só que aos 30 anos você não ia conseguir ter a cabeça que você tem aos 60, 60 e pouco. Por quê? Porque a nossa estrada aqui é longa e nós fomos ao longo desse tempo acumulando conhecimento. Agora, voltar a ter um físico de 30, você não consegue, mas você pode ter a energia de que você tinha lá atrás, não é verdade? Mas, tocando nesse assunto, eu sempre falo para os pacientes que o melhor método, o melhor recurso que a gente tem para ficar o mais próximo do que a gente foi é a musculação, porque você dá contorno no seu corpo, você mantém os seus músculos mais ou menos alinhados, né? Então é muito melhor do que de repente outras situações que colocam em risco a vida, enfim, não há necessidade disso. Na verdade, viver bem é muito mais simples do que parece, né? A gente precisa só comer bem, o que no mundo de hoje é um pouco diferente, né? É difícil, mas comer bem, dormir, porque você recompõe as suas energias. E a pessoa que treina, que tem essa parte de hormônios bons, anabólicos, que começam a funcionar melhor quando você treina. Toda a parte metabólica, a parte interna do seu corpo começa a funcionar melhor. Você dorme melhor. O que a gente escuta muito? Eu tenho insônia. Tanto o velhinho quanto o mais novo. O mais novo é porque está preocupado, porque no serviço, né? Eu tenho muito paciente que eu... É normal o velhinho dormir menos? É normal. Normal, né? Mas porque eles têm essa... me foge a palavra,
palavra, como o corpo vai ficando muito frágil, é fragilidade mesmo, né? Então o corpo não precisa descansar, não precisa dormir. Aí eles ficam ligados. Mas se faz o exercício, eles começam a dormir melhor. E aí não tem dor, não tem desconforto. Mas eu também sabe o que eu acho, Márcia? A gente também não precisa dormir muito, porque quando a gente morrer, vai dormir o resto da vida. Não precisa dormir muito, mas tem que dormir pouco e bem. Mas tem que descansar o corpo. Isso é muito importante. Exato. Bom, olha, Márcia Viana, você deu show aqui, viu? Que bom, muito que bom. ser útil, muito bom. Adorei falar com você, tenho certeza que os meus telespectadores gostaram. Muito obrigado, viu? É muito legal. Gostei demais aqui da Márcia Viana. E um abraço para a Kátia Carcani, que nos indicou, aliás, lhe indicou para que a gente pudesse fazer essa entrevista aqui, tá bom? Meus amigos, não se esqueçam que eu volto à noite no nosso RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês, hein? Até mais.